Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Boa tarde a todos os manifestantes presentes aqui na galeria da Alerj. Senhor presidente, hoje, nessa casa, é a primeira oportunidade que temos para debater a iniciativa do governador Francisco Dornelles de decretar estado de calamidade no estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa que eu gostaria de anunciar aos demais deputados e convidá-los a partilhar dessa iniciativa com o pessoal é que a nossa bancada entrou hoje com projeto de decreto legislativo defendendo a inconstitucionalidade, defendendo que esse decreto seja revogado. Primeiro, porque consideramos que esse decreto é inconstitucional. Não há previsão para decretação de calamidade em caso de caos nas finanças públicas. Calamidade, senhor presidente, é o governo do Estado, é o PMDB e o PP no Estado do Rio de Janeiro. Agora, a situação do Estado do Rio de Janeiro, para ser decretada calamidade, demanda uma situação prevista constitucionalmente de desastre natural, o que não está ocorrendo. Em segundo lugar, entramos com esse projeto de decreto legislativo porque o decreto do governador, além de constitucional, ele é muito ruim, porque ele tem como objetivo, ao invés de fortalecer os serviços públicos que estão entrando em colapso, como, por exemplo, a nossa saúde, como a nossa educação, a UERJ até hoje, depois de 6 meses no ano, até agora, não recebeu R$1 de verba de custeio. Se não estivesse em greve, não teria como funcionar por não ter R$1 para fazer nada. A mesma situação vale para boa parte das nossas escolas, tanto da Secretaria de Educação quanto do Sistema FATEC. E aí, o decreto tem por objetivo enfraquecer ainda mais os serviços públicos, os serviços essenciais, para destinar dinheiro para as Olimpíadas. Obviamente, uma opção política coerente com o governo que destina 150 bilhões em isenções fiscais e, ao mesmo tempo, parcela o salário dos servidores públicos. Mas se é coerente para esse governo, é inaceitável para nós e é inaceitável para a maior parte da população. Por isso, além de apresentarmos esse projeto de decreto legislativo, anunciamos que a partir da semana que vem, caso esse decreto não esteja publicado e não entre na ordem do dia, nós atuaremos mais uma vez no sentido de obstruir a pauta de votação na Alerj. Não dá para aceitar que o PMDB, o PP, que o governo do Estado quebrem as nossas finanças, sucateiem os serviços públicos e continuem fazendo manobras. E a terceira razão que nos motivou a entrar com esse projeto de decreto legislativo foi o fato de que, ao decretar calamidade, o governo quer mais flexibilidade para pegar empréstimos e fazer contratações sem licitação. Justamente o que afundou o Estado do Rio de Janeiro nesse mar de lama, nesse mar de falta de transparência, nesse caos financeiro, é o que o governo do Estado do Rio de Janeiro quer mais uma vez aprofundar ao decretar estado de calamidade pública. Nós somos contrários a esse projeto. Entramos com esse decreto legislativo para derrubar essa iniciativa do governador e entraremos na justiça também com esse mesmo objetivo. O que o governo tem que procurar fazer é o seu dever de casa. Mais de um ano depois da crise, ainda não fez uma reforma administrativa que poderia ter levado a uma economia de mais de R$1 bilhão nesse período. Mesmo depois do nome do ex-governador Sérgio Cabral aparecer em todos os escândalos de corrupção que existiram no Brasil, até agora o governo não mandou uma proposta de aprofundamento da transparência e do controle. Está aqui a manifestação em defensoria da Controladoria Geral do Estado. Vamos avançar em mais transparência, em mais participação e não o contrário, e não em aprofundar os mecanismos de flexibilização
das nossas regras de controle sobre o orçamento público, que é o que o governo do Estado do Rio de Janeiro quer fazer quando decreta calamidade. Então, senhor presidente, para concluir, eu ressalto, o que estamos vendo no Estado do Rio de Janeiro é uma situação de calamidade, sim, mas a calamidade tem nome e sobrenome. Se chama governo do PMDB e do PP, e não o que está acontecendo, porque não há desastre natural, não há nada que justifique isso, a não ser a obsessão do governo em tentar gerir as finanças do Estado sem transparência. É importante ressaltar que o governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou ontem que vai receber uma ajuda de quase 3 bilhões de reais do governo federal. As obras do metrô, que o governo tem dito que são prioridade, para além dos serviços públicos, o que nós discordamos, mas essas obras custam menos de 1 bilhão. Para onde vão os outros 2 bilhões que estão vindo do governo federal? E mais, o decreto editado pelo governador, além de inconstitucional e além de todos os problemas, ele guarda uma mentira, porque ele diz que é a queda de receita de todos os impostos do Rio de Janeiro. Isso é uma mentira. Houve um aumento na arrecadação, em termos nominais, de quase 10%. O problema é que o governo do Estado não consegue nem cortar na carne do cabide de emprego que transformou a nossa máquina pública e nem rever as isenções bilionárias que efetuou. Aliás, sobre as isenções bilionárias, é importante ressaltar, mais uma vez, a cervejaria Petrópolis, que já foi objeto de diferentes intervenções minhas aqui nessa tribuna, aparece nas páginas políticas do nosso país, dos jornais de grande circulação, vinculadas a grandes esquemas de corrupção. Essa cervejaria, que é uma das maiores financiadoras do governo Pezão, financiadoras eleitorais e de vários deputados, essa mesma cervejaria, que conta com isenções fiscais de cerca de 700 milhões, mesmo estando na dívida ativa do Estado, essa mesma cervejaria que apresentou 100 recursos ao nosso Conselho de Administração Financeira e conseguiu 100 vitórias, aparece agora em um esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht e a criação de bancos no exterior. Até quando essa casa ficará em silêncio, vendo o governo do Estado do Rio de Janeiro se afundar na má administração, se afundar em diferentes esquemas de corrupção e não vai conseguir dar resposta? Nós do PSOL tomamos mais uma iniciativa, um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto do governador que quer instaurar ainda mais falta de transparência nas finanças públicas do Estado. Acreditamos que os serviços públicos têm que ser prioridade. E se essa casa continuar fazendo ouvidos de mercador, não nos restará outro caminho que voltar a obstruir a pauta de votação até que haja uma resposta efetiva. Não deixaremos afundar ainda mais a situação do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.